Polaris. Na janela norte de minha câmara brilha a estrela polar, com uma luz misteriosa. Durante as longas horas infernais de escuridão, ela brilha ali. E no outono do ano, quando os ventos do norte amaldiçoam e uivam, e as árvores de folhas vermelhas do pântano murmuram coisas umas para as outras nas primeiras horas da manhã, sob a lua minguante chifruda. Sento-me junto à janela e observo aquela estrela. Do alto, desce a cintilante Cecilpeia à medida que as horas passam, enquanto Charles Vane se ergue por trás das árvores do pântano encharcadas de vapor que balançam ao vento noturno. Pouco antes do amanhecer, Arcturus pisca ruidosamente acima do cemitério na colina abaixo, e como a Berenices cintila estranhamente, distante do misterioso leste. Mas ainda assim, a estrela polar olha maliciosamente para baixo, do mesmo lugar no cofre negro, piscando horrivelmente como um olho vigilante insano que se esforça para transmitir alguma mensagem. Mas não se lembra de nada, exceto que já teve uma mensagem para transmitir. Às vezes, quando está nublado, posso dormir. Bem, eu me lembro da noite da grande aurora, quando, sobre o pântano, tocavam as chocantes coruscações da luz demônio. Depois dos feixes, vieram as nuvens, e então adormeci. E foi sob uma lua minguante com chifres que vi a cidade pela primeira vez. Quieto e sonolento, ele jazia em um planalto estranho, em um oco entre picos estranhos. De mármore horrível, eram suas paredes e torres, colunas, cúpulas e calçadas. Nas ruas de mármore havia pilares de mármore, as partes superiores dos quais foram esculpidas com imagens de homens barbudos graves. O ar estava quente e não se mexia, e acima, a escassos 10 graus de zenite, brilhava aquela estrela polar. Por muito tempo contemplei a cidade, mas o dia não chegou. Quando Aldebarão Vermelho, que piscava abaixo no céu, mas nunca se punha, rastejou um quarto do caminho ao redor do horizonte. Vi luz e movimento nas casas e nas ruas. Formas estranhamente vestidas, mas ao mesmo tempo nobres e familiares. Caminharam para o exterior e sob a lua minguante com chifres, os homens falavam sabedoria em uma língua que eu entendia, embora fosse diferente de qualquer outra que já tivesse conhecido. E quando Aldebarão Vermelho se arrastou mais da metade do horizonte, houve novamente escuridão e silêncio. Quando acordei, não era mais como antes. Em minha memória estava gravada a visão da cidade, e em minha alma havia surgido outra e mais vaga lembrança, de cuja natureza eu não tinha certeza. Daí em diante, nas noites nubladas, quando conseguia dormir, via muitas vezes a cidade, às vezes sob aquela lua minguante com chifres, e às vezes sob os quentes raios amarelos de um sol que não se punha, mas que girava abaixo em torno do horizonte, e, nas noites claras, a estrela polar sorria como nunca antes. Gradualmente, comecei a me perguntar qual seria o meu lugar naquela cidade, no estranho planalto, entre estranhos picos. A princípio contente em ver a cena como uma presença incorpórea, totalmente observadora. Eu agora desejava definir minha relação com ela e falar o que pensava, entre os homens graves que conversavam todos os dias nas praças públicas. Disse a mim mesmo, isso não é um sonho, pois de forma posso provar a realidade maior daquela outra vida na casa de pedra e tijolo ao sul do pântano sinistro, e do cemitério no outeiro abaixo, onde a estrela polar espreita em uma janela norte todas as noites. Uma noite, enquanto ouvi o discurso na grande praça com muitas estátuas, senti uma mudança e percebi que finalmente tinha uma forma corporal. Também não era um estranho nas ruas de Olotoé, que fica no planalto de Sarx, entre os picos Noton e Cadifonek. Foi meu amigo, Alus, quem falou, e sua fala agradou minha alma, pois era a fala de um verdadeiro homem e patriota. Naquela noite chegou a notícia da queda de Daicos e do avanço dos Inutos, demônios atarracados, infernais e amarelos, que 5 anos atrás surgiram do desconhecido oeste para devastar os confins de nosso reino e, finalmente, sitiar nossas cidades. Tendo tomado os lugares fortificados no sopé das montanhas, seu caminho agora estava aberto para o planalto, a menos que cada cidadão pudesse resistir com a força de 10 homens. Alus, meu amigo, era o comandante de todas as forças do planalto, e nele residia a última esperança de nosso país. Nesta ocasião, ele falou sobre os perigos a serem enfrentados
e exortou os homens de Olatoé, os mais bravos dos Lomarians, a sustentar as tradições de seus ancestrais, que foram forçados a se mover para o sul de Zobna, antes do avanço do grande manto de gelo, mesmo quando nossos descendentes devem algum dia fugir da terra de Lomar. Valente e vitoriosamente afastou os Gnopkens, canibais cabeludos e de braços longos, que estavam em seu caminho. Para mim, Alus negou o papel de guerreiro, pois eu era fraco e, dado a estranhos desmaios, quando submetido a tensões e adversidades. Mas meus olhos eram os mais perspicazes da cidade. Apesar das longas horas que dedicava todos os dias ao estudo dos manuscritos pinacóticos e à sabedoria dos padres zobarianos, então meu amigo, desejando não me condenar à inércia, recompensou-me com aquele dever que era inigualável em importância. Para a torre de vigia de Tapene, ele me enviou para servir como olhos do nosso exército. Se os inutos tentassem ganhar a cidade pela passagem estreita, atrás do pico Noton, e assim surpreender a guarnição, eu deveria dar o sinal de fogo, que alertaria os soldados que aguardavam e salvariam a cidade do desastre imediato. Sozinho, montei a torre, pois cada homem do corpo robusto era necessário nas passagens abaixo. Meu cérebro estava dolorido de tanta excitação e fadiga, pois não dormia há muitos dias. Ainda assim, meu propósito era firme, pois eu amava minha terra natal, Lomar, e a cidade de mármore, Olatoé, que ficava entre os picos de Noton e Cadifonec. Mas enquanto eu estava na câmara mais alta da torre, eu vi a luz minguante com chifres, vermelha e sinistra, tremendo através dos vapores que pairavam sobre o vale distante de Banoff. E através de uma abertura do telhado, brilhava a pálida estrela polar, tremulando como se estivesse viva e olhando maliciosamente como um demônio e tentador. Achei que seu espírito sussurrava em mau conselho, acalmando-me para uma sonolência traidora, com uma promessa rítmica, condenável, que repetia continuamente. Durma, observador, até que as esferas, 6 e 20 mil anos, tenham girado, e eu retorne para o local onde agora queimo. Outras estrelas logo se erguerão ao eixo dos céus, estrelas que acalmam e estrelas que abençoam, com um doce esquecimento. Só quando minha volta terminar, o passado perturbará tua porta. Em vão lutei com a minha sonolência, procurando conectar essas palavras estranhas com alguma tradição dos céus, que eu havia aprendido com os manuscritos pinacóticos. Minha cabeça, pesada e cambaleante, caiu para o meu peito, e quando olhei para cima, estava em um sonho, com a estrela polar sorrindo para mim, através de uma janela, sobre as árvores, balançando horríveis de um pântano de sonhos. E ainda estou sonhando. Em minha vergonha e desespero, às vezes grito freneticamente, implorando às criaturas dos sonhos ao meu redor que me acordem antes que os inutos subam pela passagem atrás do pico Noton e tomem a cidadela de surpresa. Mas essas criaturas são demônios, pois riem de mim e me dizem que não estou sonhando. Elas zombam de mim enquanto eu durmo, e enquanto o inimigo atarracado e amarelo pode estar se arrastando silenciosamente sobre nós. Eu falhei em meu dever e traí a cidade de mármore de Olatoé. Eu provei falso para Alus, meu amigo e comandante, mas ainda assim essas sombras do meu sonho zombam de mim. Dizem que não existe terra de Lomar, exceto em minhas imaginações noturnas, que naqueles reinos onde a estrela polar brilha, alto e Aldebaran vermelho rasteja baixo ao redor do horizonte. Não houve nada além de gelo e neve por milhares de anos, e nunca um homem, exceto as criaturas amarelas atarracadas, destruídas pelo frio. Enquanto me contorço em minha agonia culpada, frenético para salvar a cidade, cujo perigo a cada momento aumenta, e em vão me esforçando para me livrar desse sonho, não natural, de uma casa de pedra e tijolo ao sul de um pântano sinistro, em um cemitério, em uma pequena colina, a estrela polar, maligna e monstruosa, desce maliciosamente da abobada negra, piscando horrivelmente, como um olho observador insano, que se esforça para transmitir alguma mensagem estranha, mas não se lembra de nada, exceto que já teve uma mensagem para transmitir.